Cristo te purifica de todo pecado. Arrependa-se, creia nele, e ele vai te limpar e te fazer um herdeiro do reino celestial. Mateus, o capítulo 7, versículo 24 a 27. Eu peço aos queridos irmãos que dediquem bastante atenção para o que nós vamos tratar aqui. Deus tem uma palavra para você, para falar com você. Talvez você peça a Deus: fale comigo, Senhor. Não sei de que forma você espera que Deus fale com você, mas Deus já fala com você através da sua palavra. Será que você tem tempo para escutá-lo? Será que você tem tempo para ler o que Deus tem a falar para você, como você lê suas mensagens no WhatsApp, no Instagram? A gente lê, não é o que o amigo diz, mas é a palavra de Deus. Deus querendo falar com você todos os dias. Todos os dias você poderia ler 1, 2, 3 versículos, como uma mensagenzinha que você lê no seu WhatsApp. Mas nós somos tão ingratos, egoístas, tão distantes de Deus, a ponto de nós não dedicarmos verdadeiramente nossa atenção para Ele. Isso é o que nós fazemos todos os dias e nos desculpamos, não é? Sempre procuramos nos justificar. Meu Deus, é Deus quem provê o pão de cada dia em nossa mesa, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. É Deus quem perdoa nossas ofensas. Não teve erros terríveis que você já cometeu em sua vida? Grandes erros estes que pessoas tornaram seus inimigos. Pessoas pararam até de falar com você. Eu não perdoo você pelas coisas que você fez. O que você fez é demais para me perdoar. E realmente, quantas coisas horríveis as pessoas não fazem. Elas traem, elas matam, elas mentem, elas roubam. Elas fazem isso. E somente Deus te perdoa. Deus tem um perdão para você, quando o homem não perdoa. Deus tem um perdão para te deixar, para que você fique alegre e a tua comunhão com Ele seja restaurada. Deus tem isso. Mateus capítulo 7, versículo 24. Olha só o que o texto diz. Aqui é Jesus que está dizendo, tá? Jesus diz: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo ele, ou seja, eu vou compará-lo, eu comparo ele, quem escuta e pratica, ao homem prudente. O homem prudente é um homem cuidadoso, um homem de cautela. Há um homem prudente que, o que foi que ele fez? Edificou a sua casa sobre a rocha. Olha o que o homem prudente faz. Tem aquele homem que é imprudente. A gente vê aqui até no próprio sertão. Pessoas que constroem as suas casas e às vezes eles usam os materiais mais baratos, né? Mas quando dá aquela chuva de vento, a gente vê a parede rachando. Ele não quis fazer a construção gastando tanto, não é? A gente começa a ver os rachões, começa a ver os defeitos, a gente vê que a casa não suporta tanta coisa. Mas o homem prudente não, ele quer prevenir-se desses problemas. O homem prudente, ele edificou a sua casa sobre a rocha. Olha o que acontece aqui, próximo versículo. E desceu a chuva, no tempo certo, desceu a chuva, correram os rios e assopraram ventos e combateram aquela casa. Os ventos vieram, o rio veio, a enchente veio, soprou os ventos contra aquela casa, combateram
aquela casa, mas ela não caiu, porque ela estava construída sobre uma rocha. Quem é comparado a um homem que construiu a sua casa sobre a rocha? Quem é comparado? Aquele que ouve e pratica. Estas minhas palavras. Olha o próximo versículo. Jesus diz: e aquele que ouve as minhas palavras. Ouvintes tem muitos. Ouvintes tem muitos. Hoje o evangelho alcança tanta gente. Hoje o evangelho é pregado na TV. Hoje o evangelho é pregado no Instagram. Você vê vídeos de pregações, de mensagens. Ouvintes tem muitos. Tem muitos. Mas aquele que ouve estas minhas palavras e não cumpre elas, não pratica essas palavras, eu vou comparar essa pessoa ao homem insensato, isto é, um homem tolo, descuidado, um homem que não é cuidadoso, um tolo. O que foi que ele fez? Olha só a tolice. Ele edificou a sua casa sobre a areia. E agora vem o problema. Imagine, o camarada construindo a sua casa em cima da areia. Próximo versículo. E desceu a chuva. A chuva veio. E correram os rios. Deu a enchente. Irmão, você já imaginou uma enchente vindo sobre uma casa em cima da areia? O rio, a água começa a cavar, levar toda a areia, leva tudo isso, começa a levar, a cavar, e aquela casa vai ficar sem sustentabilidade. Olha só, quando veio a chuva, os ventos, o rio, e combateu aquela casa, ela caiu, e foi grande a sua queda. Você já deve ter visto alguns noticiários de pessoas que constroem suas casas sobre aqueles barreiros, não é? De repente, quando vem a chuva, as casas desabam, né? As pessoas sofrem muito, né? Por essas grandes chuvas e ventos que vêm, e essas casas vão abaixo, e essas pessoas perdem as suas casas. Jesus está dizendo aqui: aquele que ouve estas minhas palavras. Quando ele está falando estas minhas palavras, está falando de algo que está perto, algo que ele acabou de falar. O que foi que Jesus falou? Vá para o versículo 21 da sua Bíblia, de Mateus, o capítulo 7, para que você entenda. Mateus, o capítulo 7, o versículo 21. Olha o que Jesus vai dizer. Isso aqui é importante para você entender, essa história, essa ilustração de Jesus, do homem sábio e do homem insensato. Veja só, Jesus disse o seguinte, ele vai dizer o seguinte: nem todo o que me diz, o que diz a Jesus, Senhor, Senhor, nem todo ele entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Preste atenção nisso aqui que está sendo dito, meus queridos. Isso aqui é sério. Isso aqui é sério. Nem todo que me diz Senhor, Senhor. Quantas pessoas você não conhece que usam o nome de Jesus, que afirmam amar a Deus? Quantas pessoas você não conhece que dizem que tem Jesus no seu coração? Quantas pessoas não dizem que aceitam Jesus todos os dias no seu coração? Quem não
vizinho, pergunte a ele: o senhor tem Jesus no seu coração? Tenho. Vá lá para um criminoso, vá até ele e fale isso. Ele vai dizer a mesma coisa. As pessoas costumam falar isso somente de boca, não é de coração, não é com sinceridade, não é. E isso deve lhe levar a refletir: como eu tenho tratado Jesus Cristo? Será que eu somente o chamo de Senhor? Eu digo: Ele é meu Senhor, meu Jesus, meu Deus, é o meu amor, né? Ele é o meu amor, está no meu coração todos os dias. Aí Jesus disse: você está dizendo isso? Que eu sou o Senhor? Você está dizendo que me ama? Mas eu vou dizer uma coisa: quase todo mundo diz isso, e nem todo que diz isso, ele entrará no reino dos céus. Você sabe o que é o reino dos céus? Jesus Cristo, ele morreu, ressuscitou, ao terceiro dia ele subiu aos céus, e ele prometeu aos seus discípulos que um dia ele viria, e quando ele viesse, ele traria para aqui o seu reino. Esse reino durará 1000 anos e em seguida seguirá ao reino eterno. E quando Jesus vier, ele decidirá quem vai entrar no reino e quem não vai entrar nesse reino. Quando Jesus vier para aqui, para a terra, pecadores não permanecerão nele. Quando Jesus vier aqui para a terra, por enquanto a ideologia de gênero está dando certo, a prostituição está dando certo, a imoralidade está dando certo. Por enquanto essas coisas estão dando certo, ninguém pode falar nada. Quando cristãos pregam sobre o pecado, a justiça vem, fecham igrejas, cristãos são perseguidos, são zombados, são criticados. Por enquanto as coisas continuarão assim, mas quando o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores vier aqui para a terra, todos esses pecadores serão lançados fora do seu reino. Isso aqui acontecerá. Você já viu que todas as pessoas falam isso? Hoje tem a igreja dos LGBTs, tem a igreja feminista, tem a igreja machista, tem a igreja que as pessoas bebem, fumam, usam drogas. Tem igreja de todo tipo, e todos eles fazem uma coisa: chamam Jesus de Senhor. Chamam Jesus de Senhor. Mas Jesus disse: vocês podem me chamar de Senhor, podem me chamar, mas só vai entrar no meu reino naquele dia aquele que fizer a vontade do meu Pai que está nos céus. Se você se apropria de uma igreja qualquer, achando que aquilo ali vai ser a tua salvação, você está errado. Você apenas está se iludindo com o Senhor, Senhor. Aquela igreja ali fala que de Jesus, fala do amor de Deus, mas vive o Evangelho. Ela prega a verdade da palavra de Deus, prega a verdade, prega o que as Escrituras dizem. Será que prega? Vocês são cristãos, vocês são preconceituosos. Eu estava vendo hoje um vídeo, uma mulher dizendo: não seja crente, não gosto de crente, crente é muito preconceituoso, vive proibindo tudo, vive proibindo essas coisas, são homofóbicos. Não! Se você está dizendo que os cristãos são assim porque estão lendo textos bíblicos que dizem que essas coisas são pecaminosas, você está dizendo que Jesus é homofóbico, você está dizendo que Jesus é preconceituoso, você está dizendo que Jesus está errado. Você deve avaliar pelas Escrituras. Esse texto aqui, irmãos, olha, tem 2000 anos. Tem 2000 anos. Isso aqui tem 2000 anos. É a repetição do que Jesus disse. Jesus falou com os discípulos. Jesus disse: vocês, os discípulos, vocês vão receber de mim autoridade para pregar
Aí os apóstolos se lembraram de tudo e escreveram esse texto aqui, dizendo: nós ouvimos de Jesus Cristo. E Jesus Cristo vai requerer de mim e você, baseado nessa verdade. As pessoas dizem assim: olha, Deus vai me condenar. Como Deus me condenará se eu sei dessas coisas? Se eu não sei dessas coisas, melhor dizendo, não é? Quantas coisas que você faz e você não sabe? Hein? Quantas coisas que você não faz na sua vida e você não sabe se é pecado ou se não é, se você pode ou se não pode? Quantas coisas? E naquele dia, Jesus vai estar lá para julgar você. E você não vai poder dizer: eu não sabia disso. Você não vai poder se desculpar com essas palavras. Por quê? Porque as escrituras estão aqui. Todo mundo tem acesso. Quem não tem Bíblia como um livro, tem na internet, de graça. De graça para você. Se você não entende, é porque eu leio a Bíblia e não entendo, leio em outra linguagem, tem outra versão da Bíblia de graça também para você. Tem linguagem de hoje, nova versão transformadora, João Ferreira de Almeida, nova versão internacional. Tem diversos tipos de Bíblias para você ler e conhecer a vontade de Deus. Mas você está ignorando essas verdades. E portanto você naquele dia não será inocente diante de Deus. Você tem responsabilidades. Você tem responsabilidades diante de Deus. Jesus vai, então ele diz: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, vai entrar no reino dos céus. Nem todo. Mas é somente aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Próximo versículo. Olha o que Jesus disse no dia que ele vier. Muitos me dirão naquele dia. Olha o que as pessoas vão dizer: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em teu nome. Você já viu nos canais de TV aqueles profetas? Já viu? Compre um tijolo ungido, né? Dê tantos. Já viu esses camaradas? Você já viu eles? Aqueles que chegam assim perto de uma pessoa, né? Aí ela cai. Já viu essas pessoas? Eles são tidos como profetas. E eles, pode ter certeza, eles, talvez você olhe assim e diga: eles são homens de Deus. Não são. Esses camaradas aí são pilantras, são falsos profetas, são enganadores. Eles estão apenas querendo se enriquecer, gente. Eles estão querendo se enriquecer com o dinheiro das pessoas. Eles têm grandes casas, mansões, muito dinheiro, muita riqueza. São homens corruptos que não estão pregando a verdade. Olhe, assistam os canais, os programas que esses falsos pastores estão aí apresentando, e você vai ver que eles não pregam a palavra de Deus. As mensagens deles são pobres, só falam de vida financeira, porque é exatamente isso que ele quer: fazer de você um avarento, fazer de você um idólatra, amante do dinheiro. Mas Deus deseja que você ame ele sobre todas as coisas. Qualquer pregador que for pregar para você sobre dinheiro, dê dinheiro para que você receba mais dinheiro, rejeite essa pregação. Ele é um falso profeta. Você precisa de Deus na sua vida. Precisa de Deus. E muitos naquele dia vão me dizer: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em
Fred expulsando demônio, tá amarrado, o cabo fica lá. Não é? De onde tu vem? Quantos anos tu tem? Cantando demônio. Tu tem quantos filhos? Tu vai fazer o que aqui? Fazendo shows. Quando na verdade o que deveria ser feito é pregar o evangelho. Expulsar demônio, nós expulsamos também. Expulsamos também. Mas nem tudo é demônio. Há muita falsificação e muito engano. Eu já preguei em outras cidades, em outras igrejas, e já vi pessoas fingindo estar possessas por demônios, porque elas aprenderam nessas igrejas a fingir, se manifestar, achando que tem demônio nelas, e não tem nada. Nada, elas estão sendo enganadas, e as pessoas olham e dizem: nossa, aquele apóstolo, aquele duque, aquele... rapaz, o homem é poderoso. Olha, ele cura. É tanta gente indo para ele e sendo curada. É tanta gente, ó, o tanto de demônios sendo expulsos. A Jesus, naquele dia, essas pessoas vão comparecer diante dele nesse dia, e vão dizer: Jesus, Senhor, eu conheço o Senhor, eu profetizei no teu nome. Se eu lembro, eu lá no canal, nos canais de TV, expulsando os demônios. O Senhor lembra disso? Aí Jesus vai dizer, olha o que Jesus vai dizer. Próximo versículo. Olha, irmãos, olha o que Jesus fala aqui. Chega e estremece o nosso coração. Jesus disse: então eu lhe direi abertamente, isto é, vou dizer na frente de todos. Eu não vou chamar aqui no cantinho e dizer: eu não sei quem é você, não. Eu vou dizer na frente de todos: ó, eu nunca conheci vocês. Eu nunca conheci vocês. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Jesus vai dizer naquele dia: eu nem sei quem você é, nunca lhe conheci. Uma vez sequer na vida você nunca foi um cristão de verdade. Nunca, você nunca se converteu. Você falava de boca: Senhor, Senhor. Você ouvia a minha palavra, você nunca praticou, nunca teve relacionamento. Quem ama Deus de verdade, respeita Deus. Se você ama seu esposo, respeita seu esposo. Se você ama sua esposa, respeita ela. Se você ama seu amigo, tem que haver reciprocidade, respeito. Se não houver, não há relacionamento. Deus vai dizer isso nesse dia: nós nunca nos relacionamos, você nunca me respeitou, nunca te conheci, nunca lhe conheci. Se afaste de mim, se afaste. Eu não quero você perto de mim. Eu sou santo, você é imundo, é pecador. Você vai me sujar. Saia daqui, se afaste. É isso que vai acontecer naquele dia. É terrível o quanto as pessoas se justificam. As pessoas, olha como as pessoas são. Elas não oram, elas não leem a Bíblia, elas não buscam a Deus, elas têm relações antes do casamento, elas traem, elas mentem, falam palavrões, escutam músicas imorais, vão para festas sensuais, participam do carnaval e ainda dizem: eu tenho Jesus no meu coração. É o que? Tu tem o que no teu coração? Você tem coragem de dizer isso? Tu tem Jesus no teu coração? Fizeram uma entrevista para uma moça, garota de programa, e perguntaram: o que você acha que Jesus acha sobre suas práticas? Ela disse: minhas práticas não fazem mal às pessoas. Aí o entrevistador perguntou a ela:
Me diga uma coisa, se Jesus permite que você faça essas coisas, que não tem problema, o que é que o diabo quer então para você? Qual é que você acha que é o desejo, o mal que o diabo lhe quer? Ela disse que eu deixe de fazer isso. E o que você acha que Jesus quer? Que eu continue fazendo. Como é que pode uma coisa dessa? A Bíblia é clara. Os adúlteros, aqueles que se prostituem, nenhum deles entrará no reino de Deus. Veja só, 1 Coríntios, olha o que a Bíblia diz. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 a 11. 1 Coríntios 6, versículo 9 a 11. Olha só, gente, presta atenção. Olha o que a Bíblia diz. Vocês não sabem que os injustos não vão herdar o quê? Jesus disse o quê? Nem todo que me diz Senhor, Senhor vai herdar o reino de Deus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Quem faz a vontade de Deus pratica o que é justo, porque a vontade de Deus é que você seja santo, que você seja justo, puro, que você faça o que é certo. Olha só, nem os injustos não vão herdar o reino de Deus. Quem são os injustos? Paulo vai dizer, próximo versículo, ele diz: não erreis, não se engane, não, nem os devassos, nem os idólatras, os que adoram ídolos, os que amam dinheiro, os avarentos, nem os adúlteros, são aqueles que traem, esposos, esposas que traem, os adúlteros, nem os efeminados, são homens que se comportam como mulheres, nem os efeminados, nem os sodomitas, são homens, aqueles que fazem o papel de homem numa relação homoafetiva, nenhum dos dois, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, aqueles que amam dinheiro a ponto de não ter misericórdia do pobre e ajudá-lo. Pessoas assim, você já viu pessoas necessitadas na sua porta, você diz, não tem não, mentindo, né? Tem não, nem os avarentos, nem os bêbados. As pessoas vão para as festas, enchem a cara de bebida, se drogam e dizem, eu tenho Jesus. Mas a Bíblia não diz isso. Jesus diz, eu vou dizer quem é que me tem e quem não tem no coração. Nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores, nenhum deles herdarão o reino de Deus. Gente, isso aqui é muito forte. Isso aqui é muito forte. Isso aqui é sério para você. Para você que se diz crente, você que se diz cristão, ou você que diz que tem Jesus no coração, é para todos nós. Você não pode abrir sua boca e falar dizendo que Jesus é o seu Senhor. Você sabe o que é o Senhor? Um Senhor é um soberano, um rei é um Senhor, um patrão é o seu Senhor, ele manda em você, no ambiente que você trabalha. Um Senhor é aquele que tem autoridade sobre você. Se você diz, Jesus é meu Senhor, e não obedece às ordens de Jesus, você não é servo dele, e ele não é seu Senhor. Você não tem ele no seu coração. Não se engane, não insista, não, mas eu tenho Jesus, e você continua, está no carnaval, uma festa imoral, totalmente imoral, sensual, e você dizer que tem Jesus, você não tem. Infelizmente você está se enganando, e o diabo é quem está dominando a sua vida, e tem certeza, ele vai destruir ela enquanto você não abrir os seus olhos. Abra seus olhos enquanto é tempo, porque o diabo vai matar você. Ele quer fazer isso, quer destruir a sua
reciprocidade. Não trate Jesus como se ele não existisse. Não faça isso, porque você está indo para a condenação e se enganando. O desejo do diabo, gente, é fazer você ir para o inferno alegre. Alegre. Quando você vai para uma balada, dançar aquela dança mais sensual e imoral, e aquela música do pior tipo, e se embriagar, nem os bêbados. Quando você vai fazer isso, você está muito alegre, muito feliz, e o diabo quer isso. Continue feliz, até que você entra na porta do inferno e não consegue mais sair de lá, e agora você viverá uma eternidade sem Deus, desfrutando de sofrimentos, passando por sofrimentos. Deus não deseja isso para você. Deus não deseja isso para você. Não se engane com a igreja adventista, com as testemunhas de Jeová, com as mentiras dizendo que não existe inferno. Existe, está na Bíblia. Estão enganando você. Existe. Aí você perguntando, como eles gostam de ensinar, Deus é um Deus de amor, Ele nunca criaria um inferno. As pessoas até perguntam se Deus saberia que eu iria para o inferno, porque Deus permitiu que eu existisse. Olha que pergunta egoísta, não é? Não é egoísta? O ser humano quer pintar e bordar. Essa pergunta está errada. Está errada. Não é se Deus saberia que eu ia para o inferno porque Ele deixou existir, não. Se Deus falou para você do inferno, disse que não quer que você vá para o inferno, mostrou um caminho oposto ao inferno, dizendo que vai levar ao céu. Deus avisa que não quer que você vá para o inferno, te amou, mandou seu filho para morrer, para que você fosse para o céu. A pergunta é, por que você é tão obstinado, tão rebelde, odeia tanto assim a Deus, a ponto de escolher ainda o inferno, depois dele avisar tanto para você? Por que você insiste? Por que você quer um dia de festa? Por que você quer um dia de traição? Um dia de prazer antes do casamento? Por que você quer um dia disso? Porque sabendo que o destino para quem permanece nessas práticas é a perdição. Como é que você pode esquecer dos avisos de Deus? Quando você está na sua casa e alguém chega para lá e diz, ei, cuidado, tem um bandido aí na rua. Às vezes é uma mentira, um trote. Já ouviu a história do homem da seringa? Uma seringa infectada, né? Todo mundo com medo, as mães botavam o menino para dentro, não deixava ninguém sair. Você também ficava com medo, não sair. Era só mentira, era só engano. Mas você preferiu dizer assim, é melhor me precaver, porque se for verdade, pode acontecer algo de mal comigo. Será que não é melhor você se precaver? Porque a Bíblia fala sobre o inferno. Será que não é melhor você ouvir a voz de Deus? Em vez de procurar se justificar, dizendo que tem Jesus no seu coração, e você quer viver uma vida pecaminosa, não é melhor você se converter? A mensagem que muitas pessoas gostam de trazer aí para as pessoas é simplesmente Deus ama, mas está incompleto. Deus ama mesmo, mas saiba de uma coisa, Ele está irado e lançará os pecadores no inferno, mas o amor dele diz, se arrependa, se converta, e eu vou escrever teu nome no livro da vida e te dar o direito de entrar no céu. Glória a Deus, aleluia. Aproveite o amor de Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Voltando para o texto, só para terminarmos, Mateus capítulo 7, versículo 23. Jesus vai dizer, eu nunca conheci vocês. Isso aqui está falando do dia do juízo. Aí agora Jesus vai ilustrar, preste atenção,
para você não errar aqui na interpretação da parábola. Jesus agora vai ilustrar como será o dia do juízo quando Jesus vier. Ó, próximo versículo. Olha como será. Aqueles que praticam as minhas palavras, no dia do juízo, os meus olhos vão provar essas pessoas. Eu vou comparar eles ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Próximo versículo. Olha o olhar de Deus aqui, ó, julgando. Desce a chuva, corre os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Deus, o olhar de Deus naquele dia, vai olhar para as pessoas, olhar para elas, e vai ver elas como pessoas que edificaram sua vida religiosa em uma rocha ou em areia. E o olhar de Deus é como essa enxurrada de vento, de rios provando. Ele resistiu. Esse aqui verdadeiramente tem um relacionamento comigo. Esse aqui verdadeiramente me conhece. E o outro? Quando o olhar de Cristo vem o vento, o rio, na areia tudo cai. Eu nunca conheci você. Não, Senhor, mas eu edifiquei a minha vida religiosa. Olha, eu te chamava de Senhor, expulsei demônios, fiz milagres. Jesus disse, mas eu nunca conheci. Eu não precisava dos seus milagres, eu não precisava da sua expulsão de demônios. Não era isso que eu queria, era relacionamento com você. Eu queria que você ouvisse a minha voz e obedecesse ao que o meu Pai estava mandando. É isso que Cristo quer. Eu não quero. As pessoas, meu Deus do céu, todos dizem que amam, e você é um deles. Mas investigue a sua vida. Será que eu estou realmente amando? Vamos lá. Se você estiver mentindo, se você estiver bebendo, se você estiver vivendo uma vida de sensualidade, se você estiver tendo relações antes do casamento, adulterando, traindo, todas essas coisas, se você está se embriagando, usando drogas, você tenha certeza, Deus não está em você. Naquele dia, Jesus vai dizer, eu nunca te conheci, afaste-se de mim, afaste-se de mim. Só mais uma vez, para me finalizar o texto, em 1 Coríntios, olha só a esperança aqui para você. 1 Coríntios capítulo 6, o mesmo texto que a gente leu, versículo 9, olha que interessante, 9 a 11, preste atenção aqui, olha que coisa bonita. Ao mesmo tempo que nós temos aqui algo que dá medo, temos algo belo. Qual é? Paulo disse, vocês não sabem que os injustos não vão herdar o reino de Deus? Quais são? Próximo. Não erreis. Os devassos, os idólatras, os adúlteros, os efeminados, os sodomitas, os ladrões, os avarentos, os bêbados, os maldizentes, os roubadores, nenhum deles vão herdar o reino de Deus. E agora, eu fiz tudo isso, eu cometi tantos pecados, eu já me prostituí, já menti, já roubei, já furtei, já me embriaguei, e agora o que eu posso fazer? Eu estou condenado eternamente ao inferno. Não, ainda há esperança de você mudar de vida. Olha só o que Paulo diz no próximo versículo, e ele diz,